vamos ver o que os antecedentes desse texto vai falar. Eu peço que a igreja fique bastante ligada na hora da mensagem, porque senão você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Olha só, o capítulo de número 7 de Romanos, do primeiro versículo até o 25, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar todo o contexto da lei judaica. Ele vai mostrar como a lei, ela se comporta diante do percurso da situação. Mas agora ele vai mostrar o agravo que essa lei causa como efeito colateral, tanto na vida dos judeus e para os gentios que são enxertados como filhos de Deus. Ele vai começar mostrando os embates entre a carne e entre o Espírito. Primeiro ele vai dizer que a lei não é a motivação que gera o pecado. Mas ele também diz que se não fosse pela lei, ele não iria descobrir o pecado, onde desperta toda sorte de concupiscência carnal. Talvez seja um pouquinho complicado para os jovens entender o contexto de tudo isso que estamos falando, mas na verdade sente os bombardeios começando desde a moção. Primeiro também temos que entender que Paulo, ele vai dirigir toda essa palavra para a igreja de Roma. Ele dirige todas essas palavras agora. Ele dirige toda essa carta para a igreja de Roma. Por que ele dirige essa carta para a igreja de Roma? Para levar o evangelho e para apaciguar o conflito cultural que estava havendo lá. Porque não é o que acontece nas igrejas diversas no dia de hoje. Eu vou para a igreja tal porque lá eu posso usar, porque o costume de lá não proíbe usar o que a minha igreja proíbe. Sim ou não? É o que a gente mais vê. Mas temos que entender que essa carta ela foi dirigida no ano 57 depois de Cristo, com essa finalidade para ensinar para os crentes de Roma que agora viria uma nova lei, não para dar cargas em cima das pessoas, mas essa lei ela iria trazer liberdade, ela iria trazer renovo, ela iria trazer força, porque a lei ela desperta tanto para a concupiscência, e da concupiscência ela gera a morte. Mas no versículo que me dera, ele já está bem adiantado do que Paulo ele fala antes desse texto. Veja só o versículo de número 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero isso
mas o que aborreço, isso eu faço. Quantas vezes na nossa vida a gente já tentou solucionar um problema, ou tentou ajudar, e acabou se prejudicando, e acabou fazendo mal, porque na verdade nem tudo é o diabo, nem tudo é Deus. Às vezes, quando a gente pergunta ao diabo o que é que ele fez para criar situação e males, ele diz: eu não fiz nada, eu apenas só soltei o cavalo. Nós temos que entender, irmãos, que existe uma guerra interior 24/48, que nem sempre os psicólogos vão entender. Existem coisas que jamais o remédio que é passado, prescrito pelo psiquiatra, vai aliviar os sintomas, porque o que é espiritual se resolve no reino espiritual. Mas se o problema é a carne, só tem duas soluções de tratar a carne. Se é enfermidade comum, vá para o médico, que Deus levantou os médicos para tratar das doenças comuns. Se você está com um problema na mente, vá orando, vigiando, se consagrando, lendo a palavra, mas procure um psicólogo. Mas se o problema, irmãos, tem tudo a ver com espiritualidade, não tem remédio, não tem psicólogo que vai dar jeito. O próprio Jesus, ele disse aos discípulos, porque os discípulos chegaram e disseram: Senhor, este demônio eu não consegui tirar. Aí Jesus chega para ele e diz: essa casta, sabe o que é dizer casta, mocidade? Elevações, graduações. Jesus estava se referindo que existia um sistema de hierarquia demoníaca, que ele disse: olha, alguns demônios você tirou, mas esse daí só vai sair no jejum e na oração, porque enquanto você jejua, você massacra a carne, você castiga os seus prazeres para alimentar o espírito. Só a mocidade, repita comigo, diga assim: eu, jovem do Senhor, preciso me sacrificar, me esvaziar, para ser cheio do Espírito de Deus. Por que eu citei a mocidade? Porque a mocidade é o grupo da mocidade, mas a gente recebe. Copo cheio não se enche, se esvazie das paixões, dos desejos contrários, dos vícios, das concupiscências, dos olhares impuros, do sistema mundano. Não se embriagueis com vinho, porque a embriaguez do vinho
ela traz a contenda. E a contenda, a língua, ela incendeia um bosque, como o diabo diz. A língua, irmãos, ela é inflamada do inferno. Por conta da língua, muitos estão no presídio, inocentes. Por conta da língua, lares têm sido destruídos. Por conta da língua, alguém tem sido cevado e morto, ou numa gaveta, ou abaixo de 7 paus. Mas como a palavra de Deus diz, o Senhor Deus nos deu uma língua saudável. Mas a língua perversa, ela é uma abominação. Mas Paulo vai dizer para os romanos, ele cita até a metáfora do casamento. Acompanhe comigo. Versículo de número 2 e o 3, ele cita o casamento para o encerramento de um progresso de lei, que essa lei conhecemos como a lei de pedra, que é a lei de Moisés. Mas a partir do capítulo do 7, o versículo 4, ele vai dizer: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Sim, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operava em nossos membros para darem frutos para a morte. Então não havia progresso. Sabe por quê? A lei matava. Você lembra do cenário? Quando disseram assim: Senhor, esta mulher foi pega no ato do adultério. A lei de Moisés manda matar. E o Senhor, o que é que diz? A lei mandava apedrejar. Vocês sabiam, mocidade, que filhos desobedientes a pai e mãe, quando os pais não davam conta, ia para a pedra também? Não tinha volume não. Era a lei do talião e do Hammurabi. É olho por olho e dente por dente. A questão da lei era tão séria, irmãos, que se uma família, um integrante da família, furasse o olho de alguém, a lei, ela dava direito para que o outro também fosse ferir o outro no olho, porque feriu. Aí para ficar mal com mal. Os irmãos estão entendendo? Aí chega Jesus com a lei do Espírito e diz assim: se alguém te agredir na face, ele disse que é para dar na cara do outro também. Ele disse o quê? Oferece a outra face. Se teu inimigo pedir para andar 1 milha, anda 2. Mas também se ele tiver sede, dê água para beber. Porque o que eu escuto de muitos por aí é dizer: eu vou fazer um culto de ação de graça.
Mas vai ter uma lista que eu vou convidar. E fulano e beltrana não vai vir. Está errado. Davi, ele disse: Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença de quem? E unge a minha cabeça. Quem tem olho, irmãos, na vida, não desce para bater testa com potestade nem hoste. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados. Tem gente que está querendo resolver as coisas na força do braço. É melhor você primeiro enxergar no reino espiritual o que está acontecendo, porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como um leão, querendo a quem tragar. Não é uma tapa, não é uma agressão que vai justificar que você está certo. Não é uma humilhação, mas é quando eu faço o bem. Porque, presbítero Arthur, porque a ausência do bem só tem maldade. Se eu me ausento do bem, é porque o mal está em mim. Você entende que você precisa fazer o bem, independentemente dos resultados alheios? Se é na faculdade, se é na escola, se é na igreja, se é no seminário, dê o seu melhor. Porque Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. Jesus conhece. Não se preocupe. Ele é conhecedor da tua vida. Glória a Deus. Mas o tema, versículo de número 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Esse versículo, constantemente, o pecado ele está não fora, mas dentro de nós, corrompendo a nossa semelhança que Deus nos deu lá no livro de Gênesis. E hoje somos a imagem de Cristo. Existe, irmãos, uma esfera que luta dentro de nós. Nós temos que entender que há pecados que a gente domina, sim ou não? Mas tem pecado que às vezes está tão escondido que a gente não tem força para tratar ele. Eu vou dar um exemplo. Quando Davi ele pecou com Betseba e mandou matar Urias, depois de 2 anos chega o profeta Natã e diz: Davi, eu queria que tu julgasse uma situação. Um rico tinha muitas ovelhas,
mas o pobre só tinha um. Vem o rico, mata a única ovelhinha do pobre. Esse homem é digno de quê? Agora, por que da parábola da ovelhinha? Antes de Davi ser rei, aonde ele estava? Apacentando. Ele sentiu na pele o que era perder uma ovelha. Aí ele julgou a situação. Como ele já tinha arrancado a cabeça de Golias, ele disse: profeta Natan, é fácil de resolver. É só pegar a espada e matar, porque esse homem ele não pode viver. Aí o profeta Natan olha para ele e diz assim: é, Davi, pois esse homem é você. O reflexo que o profeta Natan criou para um julgamento, o próprio Davi deu a sua própria sentença. Porque eu não vi, irmãos, 3 coisas tão fáceis para fazer: é gastar o dinheiro dos outros, decidir pelo povo e julgar a vida dos outros. Mas quando o julgamento é nós não executamos o que tem que executar. No livro de Coríntios vai dizer que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Nunca você vai se julgar. Sempre você precisa de alguém para corrigir. Às vezes é bom a gente termos uma amizade. Presta atenção, mocidade. Eu já quebrei muita cara com amigos. O teu verdadeiro amigo, ele vai te elogiar em público, mas no particular ele vai te dizer a verdade. Mas se a pessoa que você está andando faz vergonha a você na frente de todo mundo, te humilha, mede força com você, não se contenta com suas conquistas, quer sempre estar acima de você e você embaixo, corra, porque não é amizade, é franquia, é conveniência. Procure alguém que seja capaz de lhe confrontar, que lhe peite, sem medo de perder alguma coisa, porque é dessa maneira que nós vamos vencer. Versículo de número 21. Acho então essa lei em mim. Paulo está dizendo que a lei do pecado está nele, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O que me chama a atenção é que, como eu entrego a minha vida ao Senhor, eu sou templo e morada do Espírito Santo, e existe um mal que está em mim. Se Deus é tão poderoso, por que Ele não tira esse apodrecimento da minha vida? Mas quando a gente vai para o grego, quando exatamente ele diz, porque o mal está comigo, ele se refere à concupiscência e às gravidades do pecado. Ele está dizendo esse mal, transliterado aqui em português, ruim, mal, sem valor,
e prejudicial. Olha, aquilo que não vim para agregar a tua vida, deixa aí. Diga assim comigo: aquilo que não me edifica, não me fortalece. Eu quero citar aqui algo que passa batido. Quando alguém diz assim: hoje é o dia da consagração, e eu vou massacrar os meus desejos, a carne, não é nem deixar de comer, a intenção não é deixar nem de comer, é sacrificar, é sentir o sacrifício interno. Porque primeiro as pessoas dizem, vem de 6 da manhã, às vezes até meio-dia, até 4 da tarde, jejuma, diz: eu não comi nada, estou em jejum. Deus abençoe. Mas não só é isso aqui, ó, e você tem que fazer sofrer. Deixou de comer, mas está olhando que não deve. Deixou de comer, mas está escutando coisa e não é para escutar. Não se alimentou, mas as mãozinhas, elas estão andando. Romanos capítulo de número 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei a vossa barriga, é assim, os vossos corpos em sacrifício santo, que quer dizer separado e agradável, não aos olhos de líderes humanos, mas agradável a Deus. Deus, Ele nos vê quando ninguém nos vê. O apóstolo Pedro disse: se a tua mão te faz pecar, corta, porque é melhor entrar no céu do que com duas para o inferno. Aí ele vai mais profundo. E se os olhos te faz pecar, arranca. Tudo isso, irmãos, é uma metáfora, é uma simbologia. Porque se o telefone ele me faz pecar, eu tenho que deixar o telefone para agradar a Deus. Se é um ambiente, eu tenho que deixar a amizade de fulano, porque fulano é profano. Cadê a glória a Deus? Essa é a hora de falar em línguas. Porque o avivamento puro que sai é aqui. Eu não entendo o pastor Oséias, porque somos pentecostais, porque falamos em mistério, no louvor e na palavra, a gente parece que ficamos abatidos. Mas eu sigo o exemplo de Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Davi, ele disse: porque a vida que eu ande no vale da morte, eu não temo. Ele disse, e ele deu uma causa: porque tu, Senhor, porque tu, Senhor, estás comigo. Porque a tua vara e
e o teu cajado me consola. Eu fico perguntando, no mesmo texto, o que significa vara e cajado. Cajado é para guiar, resgatar, dar uma bordoada quando duas ovelhas começar a brigar. Mas a vara foi feita para bater. Que é isso, presbítero Arthur? Sou eu não. Provérbio vai dizer que a vara ficou para as costas do tolo. Não procedeu com a lei do Estado. Apanha. Eu só conheço duas pessoas aqui que sabem bater. É os nossos irmãos do GAT, que ele bate e não deixa com que ninguém veja as hematomas. E Jesus, eu estava fazendo uma obra lá em cima na charnequinha, lá naquela boca, lá dentro. Eu só gosto de entrar e as polícias subindo para lá e para cá. E eu estava no momento da oração e eu disse: Jesus, abençoa esse policial. Ainda eu escutei ele dizendo amém. Há uma consequência. Há uma consequência. Eu encerro dizendo este versículo, Tiago, capítulo 1 e o 14 e 15. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, é concebido e dado à luz o quê? Ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o roubo. Começa na mente. A prostituição começa na mente. A maldade começa na mente. Quando vem na mente, eu não repreendo, não revido, aí eu concedo a luz do pecado. E daí depois eu vou pagar o preço. Por quê? Porque o salário do pecado é. E para os jovens eu deixo primeira epístola de João 2 e o 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecesse aquele que é desde os princípios. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Quando a tentação vier, quando as coisas erradas vierem, diga assim: para trás de mim, Satanás, porque eu já te venci pelo sangue de Jesus. E nós decretamos a falência do diabo em nome de. Passo a palavra para o nosso dirigente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também quero avisar você ainda que não fez sua decisão, você não aceitou a Jesus. A noite de salvação é essa. Foi falado no culto inteiro sobre tentações, mas também foi derramada a graça do Senhor Jesus. Você que está afastado da presença do Senhor Jesus, a noite é essa de voltar para Ele. O momento é esse. Em todos os momentos a gente falou sobre os erros e pecados, mas também falamos da graça redentora de Jesus. É aquele que perdoa pecado, sara a ferida e traz de volta sã e salvo. Já diz que Jesus ele faz uma parábola sobre o filho pródigo, aquele homem que
da sua herança e foi embora. Foi viver do jeito que ele queria, foi aproveitar o jeito que ele queria, foi fazer o que ele queria. Mas há uma palavra de Deus que diz assim, que o diabo ele só vem para roubar, matar e destruir. E depois de ter arrancado tudo, sugado tudo que ele tinha, deixa ele jogado ao relento, jogado na rua, agora sem dinheiro, sem amigos, sem nenhum benefício, ao ponto de querer comer as bolotas dos porcos. E detalhe, ele não comeu, ele queria, ele desejava no seu coração, mas lhe era negado. Até o momento de ele lembrar que havia uma casa onde ele tinha refúgio. Até o momento de ele lembrar que na casa do seu pai ele era tratado como príncipe. Até ele lembrar que na casa do seu pai tinha benevolência, tinha graça, tinha misericórdia, tinha perdão abundante. Até ele lembrar que na casa do seu pai havia um lugar seguro, onde nos piores momentos da sua vida ele podia recorrer e se abrigar lá. Então, a mensagem é para você. O convite é para você. Essa mesma parábola vai dizer que o pai não foi atrás dele, pegou ele a busca dos braços e trouxe. Mas a parábola diz que o pai estava na porta esperando, ao ponto de quando vê ele de longe, o correio abraçar e nem querer saber do que ele fez, nem querer saber dos erros que ele cometeu, mas só querer saber que ele tinha voltado para casa. A mesma coisa, semelhantemente, é Jesus agora. Ele não está nem aí pelo que você fez. Ele não está interessado em julgar você, de botar o dedo no seu nariz e dizer, você fez isso. Não. O maior interesse dele é ter você de volta. O maior interesse dele é ter você perto dele de novo. O maior interesse dele agora é ter você de volta para casa. E é isso que ele está te chamando nessa noite. Mas cabe a você decidir. Cabe você querer. Só aqueles que querem, levantem sua mão. Só aqueles que querem voltar para Jesus, digam, eu quero. Aqui estamos no meio de irmãos que estão torcendo para você voltar. Está clamando a Deus nesse momento para que você volte. Mas a decisão sempre é sua. A decisão sempre está na sua mão, porque existe o livre-arbítrio. Jesus sempre deixa o livre-arbítrio para você dizer assim: é o que você quiser, meu filho. Eu tenho planos de bem para você, mas quem escolhe é você. Amém? Você está livre para escolher o caminho que você quer seguir. Amém? Peço que todos se coloquem em pé.